Bem, vamos lá então, meus amores. Como é que vocês estão, primeiramente? O frio já chegou aí, porque aqui, meu Deus do céu, a Frozen está aqui do lado, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre as fases de um projeto cultural. Então, a gente planejou nosso projeto, a gente escreveu o nosso projeto, e aí ele foi aprovado no edital, e agora a gente vai executar o nosso projeto. A gente vai começar realmente a botar a mão na massa e começar a fazer. E aí, dentro disso, a gente vai ter três fases, né, desse projeto. A gente vai ter a pré-produção, que é aquele momento que você está preparando tudo, a produção, certo? E a pós-produção, beleza? Vamos pensar numa receitinha de bolo, certo? Então, a receitinha de bolo, a gente já passou pela nossa fase, né, de planejar o que a gente ia cozinhar, da gente montar a receita e agora a gente vai começar a executar a nossa receitinha ali de bolo. A pré-produção é aquele momento em que você vai no mercado comprar os ingredientes, que você compra os utensílios para fazer a sua receita, certo? Isso seria a pré-produção. É aquele momento também que caso você precise de mais uma pessoa para te ajudar ali na cozinha, é esse momento também de chamar essa pessoa, certo? De chamar quem que vai comer essa comida, esse bolo que você está fazendo. Essa é a pré-produção. Então, na pré-produção, é aquele momento em que você vai definir as atividades, certo? Você vai pegar aquele seu cronograma e o seu plano de trabalho, você vai colocar, aí vai de acordo com a sua forma de trabalhar, pode ser Trello, pode ser agenda do Google, pode ser os dois. Aqui na produtora, a equipe de comunicação trabalha por Trello. Eu, como produtor geral, eu sou obrigado a trabalhar com a agenda do Google, porque são vários projetos ao mesmo tempo. Teve ano aí que a gente executou 8 projetos, tem ano que a gente já executou 9 projetos ao mesmo tempo. Ou seja, o cronograma desses 9 projetos aconteceram ao mesmo tempo. A pré-produção dos 9 projetos foram no mesmo mês. Então, em um período aí de 3 meses, a gente estava executando 9 projetos. Então, imagina se eu não tivesse uma agenda ali, eu ia ficar maluco, certo? Então, a pré-produção é aquele momento em que você. A primeira coisa que você vai fazer quando o seu projeto for aprovado é montar o plano de trabalho, colocar nas datas quando que você vai fazer o quê. Ah, tem que ter reunião de equipe, tem que comprar equipamento, tem que enviar alvará, tem que conversar com o fornecedor, tem que redigir contrato, tem que pedir para alguém revisar contrato, tem que fazer arte de divulgação. Você vai colocar numa agenda todas essas coisas que você tem que fazer e colocar data para isso, beleza? Primeira coisa da pré-produção que você vai fazer. Aí dentro disso, você vai, como eu já disse, tem que revisar o plano, confirmar fornecedor, comprar material ou equipamento. Você vai fazer contrato. Por exemplo, eu passei o começo da semana redigindo o contrato e mandando para o jurídico da produtora, para a Mila, revisar os contratos, que é de um festival que a gente vai executar. Então, essa semana inteira eu estava aí fazendo contrato tanto de equipe técnica, contrato de fornecedor e contrato de artista, certo? Isso de um projeto, que eu também estava organizando van e lidando com outros projetos também, certo? Então a gente está. É legal que eu estou entrando na pré-produção de um projeto enquanto eu estou dando a aula de pré-produção, certo? Então você vai pensar a logística das coisas. Ah, vai ter compra de equipamento. Onde que esse equipamento vai ficar guardado até o dia do evento? Depois do evento, para onde que vai esse equipamento? Certo? As licenças, né? Semana que vem eu vou marcar reunião com a Secretaria de Cultura de Salto para conversar sobre o festival, certo? Então, hoje mesmo eu estava trocando ideia com as meninas da equipe de comunicação, falando, ó, o projeto vai iniciar, a pré-divulgação dele vai ser em tal mês, mas já é bom vocês irem se planejando. Já conversei com o designer, porque além do que ele vai fazer para a equipe de comunicação, que é a parte de flyer digital, ele vai ter que fazer algo, ele vai ter que fazer arte para outdoor, que é diferente, né? Porque a arte de outdoor você tem que pensar que ela vai ficar muito grande, vai ficar gigante, né? Então
Ele também vai fazer design das camisetas da equipe técnica. Então, isso tudo você vai fazer na pré-produção. E, gente, o sucesso do seu projeto é a pré-produção. Tudo que você não fizer ou fizer aqui vai ditar o seu projeto, a execução e a pós-produção, certo? Deixa eu pegar aqui para vocês o nosso projetinho de exemplo, certo? Um minutinho. Porque aqui a gente teve, né? Como eu mostrei na última aula para vocês, eu montei meio que a pré-produção daquela lição de casa de vocês, dentro do tempo que eu coloquei para vocês, né? O tempo mínimo e o tempo máximo. Então, vamos lá. Aqui, ó, de pré-produção, a gente vai ter 3 meses. Esse é o tempo mínimo que eu coloco para projeto de grande porte, como esse que é um festival. Igual a Rude trampou aí com a gente no Circuito Paulista. A Silvana também foi lá prestigiar a gente lá no encerramento. E esse foi um projeto que eu tive menos de 3 meses, se eu não me engano, para fazer ele. Eu acho que o Corvão me deu o salve em outubro, setembro, outubro. Tive 2 meses, no máximo, para executar esse projeto. Eu fiz. Por quê? Porque dentro do meu planejamento eu percebi que eu ia conseguir dar conta e também que esse projeto iria me abrir outras portas, certo? Que eu geralmente, para festival, eu peço no mínimo 3 meses. Então, aqui, ó, de pré-produção, o que a gente vai ter? A gente vai ter as reuniões de alinhamento. Então, por exemplo, você tem uma equipe de comunicação, você tem a equipe técnica, você tem a equipe de segurança, você tem a equipe de fotografia, você tem a direção de palco. Você vai ter que conversar com essas pessoas para alinhar as coisas, fazer as reuniões, certo? Então, vamos fazer uma reunião de briefing de comunicação, junto à equipe de comunicação. Vamos fazer uma equipe de produção de evento, porque é para explicar como que vai acontecer as coisas no dia do festival. Falar, fornecedor tem que chegar em tal hora, artista tem tanto tempo, rádio comunicador vai estar assim, assim, assado, certo? Tem que ter essas reuniões. Depois, os contratos, né? Você fecha os contratos e contrata as pessoas, certo? Da sua equipe, da sua atração artística, do seu line-up, prestador de serviço e fornecedor. Então, aqui a gente tem o fechamento dos contratos, certo? Depois, a gente vai para o planejamento logístico e a compra dos materiais. Então, a gente vai fazer todo o planejamento logístico do festival, a gente vai comprar material de grafite, a gente vai fechar o plano de acessibilidade com a empresa e a parte da alimentação, que é o catering, certo? Que é a parte de camarim e alimentação para sua equipe e para artistas. E aqui, gente, não deixem de dar a devida importância para a alimentação, para o catering, tá? Eu já trabalhei em evento que eu não era da gestão, eu era só um contratado ali, eu era o famoso assistente de produção, que é o Severino, que vai lá de um lado para o outro ver se resolve coisa, certo? E a produção não deu a devida importância à água dos artistas. Como assim? Não fez um controle da água. Como assim, controle da água? Eles tinham uma quantidade X de garrafas d'água, certo? Para um dia inteiro de evento. Se eu não me engano, é que a minha parte, eu cheguei meio-dia e fui embora 10 horas da noite, mas eu acho que o evento começou de manhã, nesse evento. E aí, eles não fizeram um controle de quantas águas estavam sendo consumidas, e ninguém ficou esperto com isso, ninguém ficou observando o consumo das garrafas. Quando deu, acho que eram as 7 horas da noite, 7, 8 horas da noite, eu vi o pessoal conversando que tinha acabado a água do evento e a atração principal não tinha água, a atração headliner. Se eu não me engano, o contrato dessa contratação foi entre 10 e 15 mil. E não tinha água para eles. Aí, teve que sair galera para comprar água em mercado, sábado à noite, aquele preço bom, gastou uma grana com água e teve que sair do bolso porque a verba já estava fechada, certo?
porque não deram a devida importância ao catering, à alimentação. Então, reforçando aí para vocês. Na parte de água, eu costumo comprar para sobrar. Ah, evento que é o dia inteiro, eu vou pegar 30 engradados de água, porque 30 engradados, 30 fardos, né? São 30 vezes 12. Dá 360 garrafas de água para um evento de um dia inteiro. Por exemplo, o Circuito Paulista de Hip Hop, né? Eu cheguei lá, era 8 horas da manhã, saí de lá 10 horas da noite. Para aquele dia, eu acho que foram 15 a 20 engradados de água, fardos de água. Se eu não me engano, foram 15 fardos de água. Foi entre 15 e 20. E aí eu comprei antecipadamente pela internet, então eu paguei barato, deu R$ 200. Saiu muito barato. Com duzentão eu comprei, e meu, sobrou água no final do evento, o pessoal levou as garrafas d'água para confraternização deles depois, certo? Então, é uma dica que eu dou para vocês de pré-produção, tá? De quem é o. Às vezes eu sou pago para fazer planejamento de pré-produção e coordenação de pré-produção. Já fui contratado para isso. Já eu quero alguém para coordenar a pré-produção do meu projeto. Podem me contratar, eu faço isso também, tá? O que é outra dica que eu dou para vocês que estão fazendo curso de produção. Dificilmente a gente vai trabalhar, a gente já falou isso nas outras aulas, mas dificilmente a gente vai trabalhar só na nossa. Dificilmente eu trabalho só como produtor ou como gestor, né? Eu trabalho. Domingo agora eu estava fazendo um evento de reggae, certo? Apresentei o Dia Municipal do Reggae, lá em Salto. Então, só um minutinho, gente. Eu vou aprovar aqui o pessoal. Ué, mas não está aparecendo aqui para mim aprovar. O pessoal está conseguindo entrar? Acho que tá. Eu vou. Gente, quem está solicitando para entrar, se conseguiu entrar, deixa aqui no chat, porque aqui está aparecendo para mim, mas ele já some quando eu vou clicar, então eu não sei se a pessoa conseguiu já entrar. Deixa aí no chat para mim, tá bom? E se não deixar, eu vou considerar que não está conseguindo entrar. Beleza? Aí é só. Aí não vai estar ouvindo, né? Mas enfim, voltando à nossa aula. Então, de pré-produção. Para além disso, a parte de identidade visual e marketing tem que ser na pré-produção. E vai ter edital, gente, que exige aprovação prévia desse material. E aí, quando exige aprovação prévia, só um minutinho. Eu acho que está indo certinho. Quando pede aprovação prévia, por exemplo, o editais do Estado de São Paulo, PNAB e PROAC, editais grandes, eles sempre pedem para aprovar antes as artes. O que eu faço? Eu coloco um período de um mês só para comunicação. Igual tá aqui, ó, do mês 2 ao mês 3. Por quê? Porque é o período de você enviar a arte, eles aprovarem, beleza, matou aí, ganhou tempo. Mas e se você envia a arte, eles pedem para ajustar, aí vai ter esse período. Aí depois você vai reenviar a arte, aí eles vão aprovar, beleza. Ou não, eles vão pedir outro ajuste. E aí você vai ter que fazer todo esse processo de novo. Então, na parte de identidade visual e também plano de comunicação, eu deixo no mínimo um mês. Eu começo sempre antes, né? Com a minha equipe, eu consigo, com a equipe que eu montei, por isso que é importante vocês pensarem muito bem na equipe que vocês vão montar. Por exemplo, na produtora, a gente começa, a gente tem o costume de começar algumas coisas antes, para ir adiantando. Mas é uma equipe que eu sei que a gente consegue fazer isso, certo? O meu designer está aí comigo. Esse ano vai fazer 5 anos que a gente trabalha junto na cultura, fora os outros anos que a gente já trabalhou em bar juntos e a gente se conhece. Então, ele é uma pessoa que, quando saiu a primeira lista de resultado do projeto, eu já mando mensagem para ele: ó, projeto tal foi aprovado, é aquele projeto lá, já, se quiser já ir pensando na identidade visual, para a hora que começar, a gente já meter marcha, certo? Então, é assim que eu faço, beleza?
deixem um tempo bom para essa parte de criação de artes, para editais que exigem aprovação. Porque às vezes você coloca um período de. O período, por exemplo, o edital ele pede para você enviar o material com pelo menos 20 dias de antecedência ao dia do seu evento. E aí você coloca que você vai enviar esse material nesses 20 dias. Não vai dar tempo, família. É a dica que eu dou para vocês. Então, por exemplo, aqui o nosso evento é no mês 4. A minha parte de identidade visual está do mês 2 ao 3, porque qualquer coisa ainda tem mais os 20 dias. Beleza? Aí depois a gente vai para divulgação, certo? E aqui a pré-produção pode, dentro da. Porque a gente tem a divulgação oficial do nosso projeto e tem a pré-divulgação. A pré-divulgação poderia ser na pré-produção, tá? E aí a divulgação oficial, que é o lançamento do seu projeto, aí ele entra como produção, tá? Produção não é só o dia do evento, certo? É a partir do momento que você lança o seu projeto para o mundo. Então, o meu projeto é de oficina. A produção vai contar a partir do momento que abriu as inscrições para sua oficina e começou a divulgar, certo? Então, aqui a gente tem o lançamento oficial, né, da campanha de divulgação, parte de imprensa, distribuição de material e tráfego pago, que é a parte de divulgação, certo? Aí aqui a realização das atividades propriamente ditas, né, que é a nossa produção, é a hora de botar a mão na massa, que dentro daquele projeto que a gente construiu, que ficou de lição de casa para vocês, né? A gente tem as palestras, né, nas oficinas nas escolas, o baile black, e a parte da praça, que é a batalha e o encerramento. Aí a pós-produção, família, acabou o evento, aí você vai contratar eu para fazer essa parte também, né? Para fazer a prestação de contas. Mas para além disso, antes da prestação de contas, a gente tem a parte de clipping de mídia, que é você juntar tudo que saiu, a pós-divulgação do seu projeto entra aqui também na pós-produção. Então, teve igual aqui o pessoal do Salto Pro Reggae. Teve evento domingo, né? Que veio. Nossa, foi uma programação linda. Fazia tempo que eu não subia num palco tão lotado, devia ter umas 3 mil pessoas para mais naquela praça, né? Que também Mato Seco de graça aqui no interior. Lotou a casa. E eles estão até hoje divulgando, compartilhando o material do pessoal que gravou, fez foto, etc. Isso é a pós-produção, é o clipping. O clipe de mídia é você pegar tudo isso e juntar no documento. Então você tira print de stories, pega as principais fotos do evento, você junta, certo? Caso o seu projeto tenha audiovisual ou as fotos, tem o fotógrafo profissional que vai fazer o tratamento das fotos, também entra aqui, que é a edição. Recolhimento de nota fiscal, certo? De salvar as coisas. E a parte dos relatórios técnicos, que aí é a parte que você também vai me contratar para fazer esses relatórios junto com você. Se vocês aprenderam bem, igual eu ensinei, durante a produção, vocês vão estar fazendo relatório. Então, acabou o dia da batalha. A produtora responsável ou o produtor responsável vai redigir um relatório do dia do evento. Aqui na pós-produção, você vai juntar esses relatórios de cada atividade e vai montar um relatório geral do projeto. Beleza? Então, aqui é a pós-produção. E aí, depois, você vai fazer a organização, né, das pastas financeiras. Quem é da minha época de produção cultural vai lembrar que a gente organizava literalmente uma pasta física, né? Aquela pasta preta. Professoras aí da rede pública também conhecem essa pasta, né? É a pasta preta com documento. Hoje em dia é tudo no Drive, é a pasta do Drive da nuvem, certo? Contabilidade, né? A hora de você bater nota por nota com o seu orçamento, a sua planilha. E aí você vai enviar o relatório, né, para os patrocinadores, que seria a comissão do edital, e encerrar o projeto, fazer os agradecimentos e etc. Certo? Então, essa é a pós-produção. E, gente, fiquem atentos. Eu já vi muito projeto acabar o evento, não dar devida atenção à pós-produção, e esses documentos fiscais aqui, se for para edital, você vai ter que ter salvo por no mínimo 5 anos.
porque em 5 anos o Ministério da Cultura ou a secretaria responsável pode auditar o seu projeto, e esse ano mesmo teve auditoria dos editais da primeira PNAB, quando era Aldir Blanc, lei emergencial, lá em 2020 e 2021. E saiu teve auditoria. Meu, uma galera que já tava, já tinha prescrevido, vamos dizer assim, nem lembrava mais do projeto, porque o projeto lá de 2022, 2021, não passou na prestação de contas. E aí teve que correr atrás de documento, teve que devolver dinheiro, certo? Então essa é uma fase muito importante, salvem todas as notas, edital não trabalha, evita trabalhar sem nota fiscal, produtora mesmo, a gente não trabalha mais em edital com recibo simples. A gente só trabalha com nota fiscal de serviço. Quer ser artista nosso, quer ser equipe técnica nossa, vai ter que emitir nota fiscal, pelo menos para edital, certo? Então, família, essas são as fases de um projeto, certo? Agora eu vou deixar abrir aqui para vocês falarem, comentarem, trazerem experiências nessas fases que vocês tiveram, certo? E é isso, vou tomar uma água também. Bem, tá todo mundo tranquilo, dei um tempinho bom aqui, certo? Eu vou mandar aqui para vocês a lista de chamada de hoje, tá bom? Da nossa aula 13. Estamos chegando aí na reta final do nosso curso, 2 meses aí de aula. Lembrando, além das aulas que estão ali no cronograma, eu vou trazer mais 2 encontros, tá? Um com a Bianca, para fazer oficina de protocolos de segurança com relação à violência à mulher nos eventos. É muito importante que vocês façam parte dessa aula, vai ser muito legal. Aqui na produtora, a gente colocou obrigatório, todo mundo da produtora vai ter que fazer esse curso. Não vai ser nessa aula, vai ser para um outro projeto nosso. E vai ser para o nosso próximo festival, certo? A gente colocou, todo mundo vai ter que fazer, todo mundo que é da produtora, da equipe técnica, e para trabalhar com a gente vai ter que ter o certificado desse curso, certo? E dica para vocês, façam isso, porque a gente vai emitir um certificado à parte dessa formação, tá? Porque ela é uma formação bônus. Então, se vocês participarem, vocês vão ter dois certificados. O do curso e a dessa oficina de protocolo de segurança, a violência à mulher, tá? E também é interessante a gente fazer o curso para aprender, né? Eu também estarei aprendendo, porque o protocolo que eu conheço é o protocolo da rua. E a gente já expulsou gente no meio do evento. Das minas chegar em mim e falar, ó, tem um cara que fez isso, 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 a gente não quer ele no rolê. E eu falo, não, beleza, o microfone é de vocês, vocês que mandam, e o que vocês falarem é nosso, é nós. Meu, ou ele saía, ou ele seria removido do evento. Simples assim, certo? Mas, para além do protocolo da rua, né, que é o remover a pessoa daquele jeito, a gente tem os protocolos de segurança oficiais, de como agir, como denunciar, como acolher, certo?
Então, é bom também a gente aprender esse outro lado, certo? Então é isso, meus amores. Vou mandar aqui as chamadas, tá bom? Turma B, prontinho. E aí, família? De lição de casa eu não vou deixar nada, porque você já tem aquela lição de casa, né, das duas últimas aulas, que é a questão do nosso esqueleto, terminar de preencher e revisar, né, o projeto finalizado, fazer as devidas revisões, certo? E é isso. Lembrando que se vocês fizerem essa lição de casa bem feita, vocês vão ter um projeto aí pronto para apresentar nos seus territórios, certo? E aí vocês vão contratar eu para trabalhar como produtor executivo, coordenador logístico, o que quer que seja. Firmeza? Então é nóis. É... Uma ótima semana para vocês, uma ótima noite, certo? Quem for aí da região de Sorocaba, dia 20 vai ter encontro agora. Me dá um salve para a gente colar junto, vai ter encontro de cultura. Dia 19 vai ter encontro de mulheres aqui também, certo? A Silvana tá aí na bala, dá um salve nela. Então é nóis, meus amores. Em breve aí a gente vai ter várias notícias aí também na produtora. Tem muita coisa aí que tá para acontecer. A gente está aí há 6 meses segurando muita coisa, muita notícia para vocês, certo? É uma que eu já posso adiantar para vocês que estão aqui. A gente vai ter mais uma formação cultural esse ano, mais uma formação online, e ela vai ser 100% gratuita. Tá? A gente conseguiu aprovar essa formação em edital e não vai ter custo, porque todos os custos dessa oficina já estão pagos pelo edital. Então, para vocês aí que estão fazendo oficina com a gente, fiquem espertos que vai ter mais formação ainda esse ano, tá? Provavelmente ali entre novembro, se não for em novembro, vai ser ali no comecinho do ano, já em janeiro. As inscrições vão abrir entre novembro e dezembro. Aí eu vou mandando, fiquem espertos aí nos grupos e no nosso Instagram, tá? Pode ser que estejam mais duas, mas uma já é confirmada, tá bom? Então é isso, meus amores. Uma ótima noite. Vou encerrar aqui a gravação, tá?